Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo agora é só com questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, que é a Lei 7502/90, que está lá no conteúdo programático do nosso concurso, né, que é da Prefeitura de Belém, que é a SEMAD. Então, eu separei algumas questões da própria AOCP, né? E aí a gente vai ver cada alternativa dessas. Por quê? A AOCP, a cobrança dela nas questões, ela é bem diferenciada, por exemplo, da CETAP, né? Que foi a banca responsável pelo concurso da Prefeitura de Ananindeua. Então, aqui na OCP, a gente vai ver cada uma dessas alternativas, né? E aí, eu vou apresentando as discussões e tudo, e aí você, com a ajuda de vocês, vocês podem comentar e pode acrescentar mais no meu trabalho, né? E aí a gente vai conseguindo trocar ideias de informações e tudo sobre o estatuto. Então, olha só, a primeira questão é essa daqui. Referente aos adicionais presentes no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, assinale a alternativa correta. Então, é sobre os adicionais. Então, a letra A. O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício até o máximo de 10. Bom, a gente olhando lá no Estatuto, no artigo 80, o que ele diz lá? O adicional por tempo de serviço será devido por triênio, ou seja, 3 anos. De quê? De efetivo exercício até o máximo de 12. Então, esse adicional por tempo de serviço, ela é por triênio. E como que ela é calculada, né? Que é isso que lá no estatuto diz. Que os adicionais serão calculados sobre quem? A remuneração do cargo. Nas seguintes proporções, olha só. No estatuto, ele dá essa tabelinha aqui, né, pra gente, de como é calculado, né, de acordo com o triênio que vai passando. Tanto que, olha só, é calculado em cima de 3 anos, 6, 9, 12, ou seja, sempre de 3 em 3, ou seja, mais uma vez, triênio. E ao longo do tempo, né, que vai aumentando, vai também aumentando, vamos dizer, essas porcentagens, né, em cima do quê? Da remuneração do cargo. Então, olha só, lá no estatuto tem todas essas informações. Então, voltando para a letra A da nossa primeira questão, ela diz o quê? O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio. E não é quinquênio, ele é triênio de efetivo exercício. Até o máximo de 10? Não, é 12. A gente acabou de ver lá no artigo 80. Então, a letra B, nós temos essa daqui. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, vírgula, desde que essa atividade seja inerente ao exercício do cargo. Bom, olhando essa alternativa da letra B, a gente procura lá no estatuto, né? Mais uma vez, lá no artigo 83. Uma coisa muito importante, pessoal, é vocês anotarem também, né? Esses artigos que já caiu em questão de prova. Então, olha só, a gente já viu do artigo 80 e agora a gente está vendo o 83. Então, lá no artigo 83, o que que diz no estatuto? O adicional de escolaridade calculado sobre vencimento base será devido nas seguintes proporções. Olha só, antes de continuar isso aqui, a gente consegue já observar algumas diferenças, né? Por exemplo, sobre o que ele é calculado. Por exemplo, nesse de escolaridade, ele é calculado sobre o vencimento base. Mas olha só, lá na letra A, quando é o adicional por tempo de serviço, ela é sobre a remuneração do cargo. Então, a gente já começa a perceber as diferenças, né? Como é que cada um vai ser calculado sobre o quê, né? Então, olha aqui no artigo 83, o que que ele fala? O adicional de escolaridade calculado sobre o vencimento base será devido nas seguintes proporções. Bom, aqui eu queria um pouco discutir, né, para até facilitar como a gente pode memorizar esses tipos de informações. Então, vamos ver aqui, né? Ele fala sobre o adicional de escolaridade. Então, quando a gente remete a essa ideia de escolaridade, o que que a gente lembra, né? Mais assim, mais ou menos, quando a gente fala desse termo escolaridade. São os níveis, né? Níveis de formação, que pode ser o fundamental, o médio e o superior. E muitas vezes eles são chamados também com outros nomes, né? Por exemplo, que no caso do fundamental é o primeiro grau do ensino, do médio é o segundo grau, e o superior que é também conhecido como grau universitário. Então,
o adicional de escolaridade são isso, né? Então, de acordo com cada grau desses, vai haver uma proporção exata. E aí fica um tipo de reflexão nesse tipo de assunto, que você pode até dar um pause agora no vídeo e ficar pensando, né? Que é o quê? Eu pergunto, quem será que recebe a maior proporção e quem é que recebe a menor proporção? Será que a menor proporção fica para o pessoal do ensino fundamental, do médio ou superior? E a maior proporção seria a que é do ensino superior, ou do médio, ou fundamental? Então, isso seria meio que uma estratégia e também uma reflexão para a gente pensar, né, sobre o adicional de escolaridade. E no estatuto ele diz as porcentagens, né, essas proporções que são aplicadas. Então, o que a gente percebe aqui? Quem é que fica com a maior proporção? Com a maior porcentagem? É o ensino superior, tanto que ele é total, né? Ele é de quanto? É de 100%. Então, toda vez que a gente remete essa ideia de 100%, é todo, né? É completo. Então, olha só, a maior proporção é do grau universitário, que é de 100%. E aí, quem é o de menor proporção? É o ensino fundamental, que corresponde a quanto? A 20%. Então, quem sobrou, então ele vai ficar entre esses valores, que é em relação do segundo grau do ensino oficial, como ele chama lá no estatuto, que é de quanto? É de 60%. Então, essas são as proporções que a gente tem que ter em mente, né, quando a gente fala de acordo com cada escolaridade, porque afinal eles vão ser aplicados para o cálculo sobre o vencimento base, né, para o servidor. E uma outra informação muito interessante que ele fala nesse mesmo artigo, mas no parágrafo único, é essa aqui, olha só. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, desde que esta atividade, olha só, já tem aquela ideia de exceto, né? Exceção. Então, desde que esta atividade, para que receba essa gratificação pela docência, ele não seja inerente ao exercício do cargo e também desde que fora do horário do expediente normal. Então, vendo de uma maneira geral, faz até tem uma coerência, né, na ideia disso. Até porque eu conversei também com algumas pessoas que, por exemplo, foram professor e diretor, e eles recebiam esse tipo de gratificação. Ou seja, eram duas atividades completamente diferentes que eram realizadas em horários diferentes. Então, é isso aqui que no final quer dizer, que não seja inerente. Porque eu até pesquisei também o que seria inerente, né? Inerente quer dizer que não está intrínseco, que não está dentro daquele, por exemplo, aqui, que não está dentro de trabalho, né? Daquele cargo de trabalho que tem que ser feito. Então, inerente é tipo assim, esteja dentro, né? Mas aqui que ele diz assim, que não seja inerente. Então, voltando lá para a nossa letra B, ele diz assim, né? A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, desde que essa atividade seja inerente ao exercício do cargo. Olha só, o que está errado aqui é essa parte, né? Até coloquei errado aqui, desculpa, mas é essa parte aqui que seja inerente, é que não seja inerente. Aí, olha só, eu trouxe até mais uma vez o significado da palavra inerente aqui, porque eu percebi muito que essa palavra ela está em bastante questões no final e a gente percebe. E aí, às vezes, a gente perde uma questão por conta dessas palavras que a gente não sabe, né? Então, olha só, é uma palavra que a gente pode já saber aqui através desse vídeo, que é inerente. Então, olha só, inerente, ele quer dizer unido de forma insuperável, ou que é próprio, ou que está intrínseco. E aqui, para receber esse tipo de gratificação, tem que ser desempenhado outra atividade que não seja relacionada, que não seja próprio do exercício daquele cargo, né? Então, tem que ser totalmente diferente e também em horários diferentes para receber a gratificação. Então, esse aqui que seria o erro, né? Que está faltando a palavra não aqui, antes do inerente. Bom, a letra C é essa daqui. Quando mais de um cargo em comissão, cargo político ou mandato eletivo for exercido sem interrupção no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento de todos os cargos. Bom, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é
vamos dizer assim, utilizar meio que a lógica, sabe, das coisas, porque quando a gente começa a ler aqui a questão, né, essa letra C, isso, em outras palavras, está dizendo, né, que, por exemplo, a pessoa trabalha em 2 cargos, e aí o adicional que ele vai receber no final, ele vai ser calculado em cima de todos os valores que recebe de cada cargo. Então, de uma forma geral, seria até errado, até por lei, né? Então, isso aqui seria meio estranho, assim, meio, né? E assim, até desconsideraria esse tipo de alternativa aqui. Mas olha só, lá no estatuto, ele vai dizer várias coisas aqui que eu vou ler, olha só. Lá no artigo 86, olha só, é bom vocês anotarem. O artigo 86. O funcionário efetivo nomeado ao cargo em comissão, cargo político ou eleito para qualquer mandato eletivo, cessado esse exercício, fará jus a perceber como vantagem pessoal o adicional de cargo em comissão, que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão, o subsídio ou mandato eletivo, por ano de efetivo exercício, até no máximo de 5/5. E aqui que está relacionado com a nossa letra C, lá que a gente está vendo. No parágrafo único desse mesmo artigo, olha só. Quando mais de um cargo em comissão, cargo político ou mandato eletivo for exercido sem interrupção no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Então, ou seja, não é de todos, né? Ou seja, é o do cargo mais elevado. Né? Em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Então, a gente voltando lá para a nossa letra C, ele diz aqui que é em relação ao vencimento de todos os cargos. Então, esse seria o erro, né? Por quê? Porque ele do vencimento maior, né? Entre os cargos. Então, a letra D diz assim: dependendo da solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Então, isso aqui seria, de novo, mais uma vez, um pouco da lógica, né? Que a gente tem que ter um pouco assim durante as questões que a gente for fazer. Aqui ele está falando sobre o adicional de férias, né? Então ele diz assim que se depender da solicitação do servidor, então vai depender se o servidor vai querer ou não. Então a gente sabe que de uma maneira geral, lá no estatuto tem sim o adicional de férias, né? Que ele é garantido. Então olha só, já no artigo 82, ele diz assim, independentemente, ou seja, é obrigado, né? Então, independentemente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de quanto? De 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Então, ele recebe sim, né, esse adicional. E é de quanto esse adicional? É de 1/3 da remuneração. E uma outra coisa também que ele diz no parágrafo único é isso aqui. No caso do funcionário ocupar cargo em comissão ou estar em exercício de função gratificada, as respectivas vantagens devem ser consideradas no cálculo do adicional de que trata este artigo, que é o artigo 82. Assim, uma outra coisa interessante também é com isso aqui, olha só. No artigo 90, né? O funcionário em missão oficial ou estudo se afastar da sede ou em caráter, eventual ou transitório para outro ponto de território, né? Ou seja, longe, olha só, ainda território nacional ou exterior, fará jus, então ele terá esse direito a quê? A passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada e alimentação. Então, quando ele está nesse tipo de missão oficial, estudo, ele tem esse direito, né, a passagens e diárias. Então, há um valor que cubra, né, essas despesas. Afinal, a gente sabe, né, que sai caro muitas vezes essas viagens. Então, ele tem direito, sim, a receber esse tipo de benefício.
E outra coisa que ele diz também é assim: a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então, ele recebe, sim, né, esse tipo de diária, de passagem, só que tem sempre um controle, né? Então, aqui o controle é por número de dias, né? Então, é previsto isso. Então, é contabilizado dessa forma, por dia. E uma outra coisa que eu achei bem interessante também, que eu gostaria de ressaltar aqui, né, que é, por exemplo, o artigo 84. O adicional de turno é a vantagem pessoal e eventual devida ao funcionário durante o tempo em que for submetido a que, no caso da jornada, desculpa, no caso da jornada de trabalho, se for realizada entre as 22 horas do dia anterior até as 5 horas do dia seguinte, que para isso o adicional, né, será correspondido a 40% do vencimento base. Então, nesse horário aqui, corresponderá a 40% do vencimento base. E caso o trabalho seja realizado nos finais de semana, né, como sábado e domingo e feriados, há uma aplicação de escala de revezamento. E o valor relacionado ao adicional será correspondente a 20% do vencimento base. E uma outra coisa interessante também é aqui, olha só, no artigo 85. O adicional de turno, continuando, né? Apesar de eventual, é devida nas férias e licenças remuneradas, se o funcionário houver desempenhado o trabalho nas condições do artigo anterior, durante os últimos 12 meses. Então, naqueles horários, né, de 22 a 5 horas e também nos finais de semana e feriados. Outra coisa também, somente após 3 anos de percepção, isso aqui é uma palavra que marcou muito para mim, porque foi graças a um comentário no canal, porque eu pensava que estava errado nessa denominação, mas não, me explicaram muito bem isso nos comentários. Eu queria até parabenizar e agradecer a pessoa por isso, né? Porque ele disse mesmo que será muito comum verificar esse tipo de palavra aqui nessa situação, né? Então, olha só, somente após 3 anos de percepção do adicional de turno, a vantagem será incluída nos proventos da aposentadoria ou disponibilidade. E, por fim, se a aposentadoria resultar de acidente em serviço, o adicional de turno será incluído nos proventos, qualquer que seja o tempo de sua percepção, certo? Então, voltando aqui, a gente consegue, desculpa ter falado tanta coisa, né, apenas para uma alternativa, mas no final a gente vai ver sobre essas duas últimas. Então, olha só, a letra D. Dependendo da solicitação, será pago ao funcionário por ocasião de férias um adicional de 1/3 de remuneração correspondente ao período das férias. Então, como a gente já viu, é independente. Por quê? Porque, vamos dizer, ele é um direito, né, a receber esse tipo de adicional. E a letra E, olha só, se a aposentadoria resultar de acidente em serviço, o adicional de turno será incluído nos proventos, qualquer que seja o tempo de sua percepção. Justamente a gente acabou de ver esse tipo de informação no estatuto. Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra E. Nossa outra questão também de prova aqui, olha só. Relativamente ao exercício das atribuições do cargo do servidor público presente no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber sobre o exercício das atribuições. Então, eu coloquei vamos dizer assim, um mapa mental, né, para auxiliar a gente, como eu havia feito esse tipo de coisa também, do concurso de Ananindeua. Então, olha só. Tudo começa através de uma nomeação, né? Que a nomeação ela tem de caráter efetivo e de comissão, e eu já expliquei cada uma delas em vídeo anterior. Em seguida, temos a posse. Posteriormente, o exercício, no qual ele é contado 30 dias a partir da data da posse, em casos de nomeação.
E em outras situações, é contado esses 30 dias a partir da data da publicação oficial do ato. E, posteriormente, haverá o estágio probatório. Então, com isso, posteriormente, desenvolverá ainda mais a sua carreira, atingindo a sua estabilidade e assim podendo passar até por transferências entre os ambientes organizacionais. Então, eu selecionei algumas coisas aqui em relação ao exercício, que é isso que a questão pede. Então, olha só. A primeira informação é essa aqui. No caso do exercício, os prazos deverão ser prorrogados a requerimento do interessado por quanto? Por 30 dias. No caso da transferência, durante esse período do exercício, o prazo para o exercício do servidor em férias ou licença será contado a partir do termo final desses eventos. E até uma lógica, né? Porque como é que vai ser contabilizado o exercício, por exemplo, no início das férias ou de alguma licença, né? Então, não, tem que finalizar esses períodos de férias e licença para posteriormente ser contabilizado como exercício. Uma outra informação também é essa daqui, olha só, é a não entrada em exercício, que é aquele período, né? Porque, como a gente viu no caso da posse, há um período, né, que o servidor ele tem que se apresentar para tomar posse, assim como o exercício, né? Então, olha só, quando não há entrada em exercício ou a sua interrupção por mais de 30 dias, é tipificada como abandono de cargo. Então, olha só, a gente consegue observar que 30 dias vamos dizer assim, uma palavra-chave no caso do exercício. Por quê? É o período em que, se ficar mais de 30 dias, ele é tipificado como abandono de cargo, né? Caso o servidor não entre em exercício, e também é com relação aos prazos que deverão ser prorrogados a requerimento por interessado, e mais uma vez por 30 dias. Então, voltando lá para a questão, vamos olhar cada uma delas, né? Que é em relação ao exercício. Letra A. Na transferência, o prazo para o exercício do servidor em férias ou em licença será contado a partir do termo inicial desses eventos? Não, né? Acabei de falar. Não é inicial, e sim final desses eventos, né? É quando finaliza as férias ou o período de licença. E aí é contado o período de exercício. A letra B. É de 60 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados na data da posse, no caso de nomeação? Não, né? Olha só, é de 30 dias, lembra? No caso de nomeação. Letra C. Os prazos deverão ser prorrogados a requerimento do interessado por 60 dias? Não, lembra lá da dica que a gente tem que lembrar sempre do 30 dias, né? Nesse caso aqui, que é porque é no caso de 30 dias que os prazos deverão ser prorrogados a requerimento do interessado. Letra D, ela diz assim: é de 45 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da publicação oficial do ato, em todos os casos, exceto nomeação? Não, lembra que é o mesmo período, tanto no caso de nomeação, quanto em outros casos, né? Que é sempre contado 30 dias. Então, 30 dias, por exemplo, no caso da nomeação, que é em relação à data da posse, que é contada a partir dela, e em outros casos é quando contada a partir da data da publicação oficial do ato. Então, a letra E, ela diz assim: a não entrada em exercício ou a sua interrupção por mais de 30 dias é tipificada como abandono de cargo? Sim, a gente acabou de ver isso. Então, a alternativa correta dessa questão aqui, em relação ao exercício, é a letra E. Bom, então aqui nós temos uma outra questão, olha só. No que tange a posse do cargo público constante no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, assinale a alternativa correta. Então, aqui será sobre a posse. Então, voltando lá naquele esqueminha que eu fiz, né, da nomeação, posse, exercício, estágio probatório, na questão anterior a gente falou sobre o exercício, né? Então, agora a gente vai falar sobre a posse. Então,
como eu já falei em outro vídeo, né? Posse quer dizer o quê? É aceitação, né? Aceitação expressa. Mas aceitação do quê? Das atribuições, dos deveres, direitos e responsabilidades inerentes. Olha só, de novo essa palavra, né? Inerentes, que está intrínseco, né? Que está dentro do quê? De um cargo público, daquele que você vai exercer. Então, você vai aceitar isso. Então, é a posse, né? E com isso, ela é auxiliada pelas assinaturas, né? Tanto da autoridade competente quanto do empossado, como a gente consegue observar nessa imagem, né? Então, a assinatura ela é bem interessante, importante, né? No caso da posse. E uma outra informação também que é importante, né? Que no caso da posse, ela pode se realizar mediante a procuração. E no caso da posse, só há nos casos de provimento de cargo público por acessão funcional e nomeação. Então, a posse ela só pode estar nesses dois tipos de situações, que é no caso da ascensão funcional e nomeação. Então, ela também diz assim, olha só, o prazo inicial para a posse deverá ser prorrogado em até 120 dias, a requerimento do interessado. E caso não concretizar isso, o que acontece? Ela fica sem efeito, né? Então, esse provimento será tornado sem efeito. E uma outra coisa interessante também é essa daqui. E se tratando de funcionário em licença ou em outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento. Então, a gente vê também uma outra coisa interessante sobre a posse, é com relação à apresentação de documentos que a gente tem que entregar durante esse período aqui. Então, mais uma vez, são declarações que é do quê? De bens e valores, ou seja, tudo que é do seu patrimônio. E no caso, se a pessoa ocupa um outro cargo, outro emprego, função pública, ela tem que entregar uma declaração sobre isso, né, que exerce outra atividade, e também documentos comprobatórios das condições exigidas para investidura no cargo, salvo se já fornecidas anteriormente. Então, voltando à nossa questão, né, da prova, que é em relação à posse, a gente tem aqui que é para marcar a alternativa correta. Então, a letra A. Só haverá posse nos casos de provimento do cargo público por nomeação e acessão funcional? Sim, né? Então, essa aqui já seria a nossa alternativa correta, mas vamos continuar vendo as outras. Letra B. A posse não poderá se realizar mediante procuração? Pode, né? A gente acabou de ver que pode se realizar, que é alguma coisa bem diferente, né? Para mim, no caso, né, que eu nunca tinha visto esse tipo de situação, que a posse pode se realizar sim com a procuração. Então, a letra C. Se a posse se concretizar dentro do prazo, o ato do provimento será tornado sem efeito? Olha só, mais uma vez aquela parte da lógica, né? Então, assim, tipo, nada a ver, né? Se, por exemplo, se ocorreu dentro do prazo, como é que vai ser sem efeito? Não, né? Tem que ser com efeito, já que foi tudo certinho dentro do prazo, né? Apresentando documentos e tudo. Então, no final, tem que ter aquele efeito da pessoa, né? Para poder realizar o exercício e assim chegar até a sua estabilidade. Então, seria errada essa alternativa. Então, a letra D. Em se tratando de funcionário em licença ou em qualquer outro afastamento legal, o prazo será contado do início do impedimento? Não, né? É sempre do fim do impedimento. Então, a letra E. O prazo inicial para a posse poderá ser prorrogado em em até 90 dias a requerimento do interessado? Não, né? É de 120 dias. Uma outra questão também interessante aqui que eu encontrei, olha só, é sobre os vencimentos e remuneração. Então, a gente está vendo nesse vídeo, né, questões sobre a posse, sobre o exercício e agora sobre o vencimento. Então, sobre os vencimentos e remuneração, no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, assinale a alternativa correta. Então, olhando lá sobre, né, o vencimento e a remuneração, no Estatuto ele diz assim o quê? Que o vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício do cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.
Então, vamos dizer, você trabalha e você recebe aquele dinheiro, né? Que é graças àquele seu trabalho que você vai receber. E esse dinheiro que você vai receber, ela está de acordo com o quê? Com a lei, né? Corresponde ao valor fixado em lei, então não é de qualquer maneira. E a remuneração, ele diz o quê? A remuneração, assim, ao meu ver, é a soma de tudo que tu recebe no final, né? Então, na remuneração, ela dá esse vencimento, como eu falei, né, primeiramente, mas além do vencimento, tem as gratificações e tem as vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício do cargo público. Então, remuneração seria tudo isso, né? Vencimento, gratificações e a vantagem. Enquanto vencimento, vamos dizer assim, é só uma parte, né? Daquele teu, vamos dizer, da remuneração, né? De uma forma geral. Então, uma outra coisa interessante sobre o vencimento, ele diz que a retribuição do pessoal admitido para funções temporárias, lembra, né, que lá tem os temporários que são equiparados no estatuto, será fixado no ato que determinar a admissão. Então, lembra, né, que são criadas essas funções temporárias através de ato. Então, lá nesse ato vai estar também os vencimentos, né? E além disso, tem até também os períodos de, vamos dizer, que irá trabalhar. Então, o ato ele é muito importante na questão dos funcionários temporários. Então, voltando aqui, né? Será fixado no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos. Uma coisa também interessante, ele diz que não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei. Olha só, isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente vê muitas vezes casos de temporários que não são muito valorizados, né? Então, olha só, ele já fala aqui sobre o vencimento, né? Que ele não pode ser inferior ao salário mínimo que está fixado em lei, nacionalmente unificado. E ele diz também assim que o vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 88 e também no artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Belém. E enquanto a remuneração, ele diz que as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Então, indenizações, auxílios e outras vantagens não estão integradas na remuneração. Então, outro termo também que ele fala aqui nessa parte é sim sobre os proventos, né? Mas aí eu pergunto, o que são proventos? Proventos nada mais do que são os rendimentos atribuídos ao funcionário em razão de quê? Seria do quê? Seria sobre a aposentadoria ou disponibilidade. Então, ao meu ver, né, quando a gente falar de proventos, palavras-chave que a gente tem que ter em mente seria aposentadoria e disponibilidade, porque eles estão relacionados a isso, né? Aos rendimentos disso aqui, que no final é denominado como proventos. Então, o que acontece quando a pessoa ocupa cargo em comissão, né? Vamos dizer, já que eles são, entre aspas, né, especiais, né? Eles são eleitos para esse cargo de comissão, né? Então, olha só, no artigo 55, ele diz que quando investido em cargo em comissão, o funcionário deixará de perceber, olha só de novo, né? De perceber o vencimento do seu cargo efetivo. Então, ele vai deixar, né? Vamos dizer assim, vai certo desvínculo, né? Com o seu cargo anterior, que era efetivo, porque ele vai ser agora em comissão. Então, voltando lá, né, olha só, no artigo 56 lá do Estatuto, ele diz também que o funcionário perderá o quê? A remuneração dos dias que faltar ao serviço, salvo nas hipóteses previstas no artigo 123. Então, essas situações que eu vou falar agora, não haverá nenhum, vamos dizer, nenhum problema, né, quanto à remuneração desses dias que não foi trabalhar. Então, olha só, essas hipóteses são
no caso de por um dia para doação de sangue. A segunda situação é até de 8 dias, por motivo de quê? De casamento ou de morte, né? Por exemplo, no caso do cônjuge, companheiro, companheira, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados e irmãos. Então, vamos dizer assim, que tenha ligações, vamos dizer, de primeira linhagem, né? Vamos dizer assim. Então, esses aqui, caso ocorra isso, né? Funcionário faltar, a remuneração dele não será afetada. Então, esse aqui são as situações que são aceitáveis. Então, ele diz também aqui, olha só, que a metade da remuneração, no caso de suspensão convertida em multa, na forma prevista do inciso 2º do artigo 197. Então, a gente tem também uma outra informação em relação ao artigo 56, né? Continuando, desculpa. Que as faltas ao serviço até o máximo de quanto? De 8 dias por ano. Então, há um limite, né, de falta no serviço, que é de quanto? De 8 dias por ano, não excedendo a uma por mês. Então, há um limite por ano e por mês. Em razão de causa relevante, poderão ser abonadas pelo titular do órgão, quando requeridas no dia útil subsequente. Então, ele diz também aqui, salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. E, além disso, ele diz também que, mediante autorização do funcionário, então só mediante a ele, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, na forma estabelecida em regulamento. Então, continuando aqui no artigo 58, ele diz assim, que as reposições e indenizações ao município serão descontadas em parcelas mensais e não excedente a 10ª parte da remuneração ou provento, né? Então, é aquela situação das reposições e indenizações, mas ao município, né? Então, com isso, haverá descontos mensais e não excedente a 10ª parte da remuneração ou provento. E assim, o funcionário em débito com a Fazenda Municipal que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá um prazo de 60 dias para quitar. Então, ele tem 60 dias para resolver esse débito. E caso ele não consiga quitar, o que vai acontecer? Ele vai ser inscrito na dívida ativa do município. Então, para finalizar aqui, olha só, no artigo 60 ele diz que o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de quê? De prestação dos alimentos de homologação ou decisão jurídica. Então, voltando aqui para a nossa questão, vamos ler cada uma alternativa. Letra A. Quando investido em cargo de comissão, o funcionário não deixará de perceber o vencimento do seu cargo efetivo? Não, né, pessoal? Ele deixará sim, né? Porque ele vai estar, vamos dizer, se desvinculando daquele cargo efetivo e indo para o cargo em comissão. Então, letra B. As reposições e indenizações ao município não poderão ser descontadas de quê? Da remuneração ou provento? Não, né? Eles poderão ser, sim, descontadas. Letra C. Proventos são os rendimentos atribuídos aos funcionários em razão do quê? Da aposentadoria ou disponibilidade. Lembra? Quando a gente falar do proventos, olha as palavras-chave, né, que a gente tem que ter em mente. Aposentadoria ou disponibilidade. Então, essa aqui seria a nossa alternativa correta dessa questão. Letra C. A letra D. Em regra, o vencimento, a remuneração e o provento serão objeto de arresto, sequestro ou penhora? Não, né? Lá no artigo 60 ele diz que não é objeto, né, de arresto, de sequestro ou penhora. E para finalizar, letra L diz assim: as indenizações, auxílios ou demais vantagens ou gratificações de caráter eventual integram a remuneração? Não, né? Ele não faz parte da remuneração. Vamos dizer assim, ele é a parte, então
quem é a parte da remuneração? É as indenizações, os auxílios e as demais desvantagens. Então, pessoal, finaliza aqui esse vídeo mais uma vez. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos!